Muito bem, então agora a gente está gravando. Bom, então aqui a gente tem a nossa AD e a gente vai aproveitar para a gente poder dar uma geral. A gente vai falar sobre o LibreOffice Writer. Tá? Muito bem, então vamos começar falando sobre a instalação, né? Para a gente poder instalar o LibreOffice, a gente entra aqui no Google e a gente tem aqui, ó, nesse endereço, esse primeiro que aparece aqui, ó, PTBR LibreOffice Org, é a suíte oficial. Então a gente abre aqui. Então eu posso baixar aqui a última versão do meu LibreOffice. Tá? Baixando o LibreOffice, quando eu pressiono a tecla Windows aqui, digito Library Office, você vê que já aparecem todos os aplicativos. E o que a gente vai trabalhar é o LibreOffice Writer. Ok. Então, eu já estou com ele baixado, já estou com uma versão, não a última, mas a anterior, mas ela vai nos atender perfeitamente. Tá? Bom, então nessa AD, a gente vai ser bem objetivo. Tá? A gente precisa desenvolver um trabalho utilizando o LibreOffice Writer e nós vamos criar um texto com esse título aqui, ó, Desafios Éticos do Uso da Tecnologia na Sua Futura Profissão. E aí o que eu fiz? O objetivo da AD é simplesmente avaliar a formatação do trabalho de vocês. Então, sem problema nenhum, vocês podem entrar aqui, ó, vocês poderiam entrar aqui no Google. Vou abrir uma outra aba aqui, ó. Coloque aqui esse título. Ele vai trazer para vocês aqui, ó, vários links para que vocês possam abrir e trabalhar em cima desse material. Tá? Então, por exemplo, eu peguei esse link aqui, esse trabalho, e eu simplesmente fiz o seguinte. Eu criei esse trabalho que já está prontinho aqui, ó, com base nesse conteúdo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir uma outra instância aqui do LibreOffice Writer, cliquei com o botão direito nele, abro como administrador, não precisa ser como administrador, eu tenho essa prática de abrir sempre como administrador. Aí ele cria aqui um documento em branco, e aí eu só quero mostrar para vocês o seguinte, qual é a ideia? O trabalho, ele diz que a gente precisa apresentar pelo menos 4 referências, né, de onde você buscou esses conteúdos. Então, como a gente vai utilizar isso, não tem problema nenhum. Eu posso vir nesse site aqui, pegar todo esse conteúdo aqui e colar lá no meu trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar como subtítulo, como primeiro subtítulo, a necessidade de encontrar um equilíbrio. Então, eu posso vir aqui, dou um Ctrl+C, volto lá no LibreOffice Writer. Aí, nessa posição aqui, eu clico com o botão direito, venho aqui em colar especial, texto não formatado. Ele cola para mim aquele título que eu copiei. Agora, o que serve é o seguinte, eu vou novamente aqui, agora pegar um outro parágrafo. Vou pegar esse parágrafo aqui. Ó. Quando eu pego esse parágrafo, dou um Ctrl+C, alterno lá para o LibreOffice. Quando eu clico com o botão direito e venho em colar especial texto não formatado, é para que ele não traga nenhum formato que venha de um aplicativo externo, como é no caso aqui, lá no site. Então, ele vai trazer um texto simples, puro, porque aí eu posso, sem problema nenhum, fazer uma formatação desse texto aqui. Então, por exemplo, lá aqui nos nossos, na tarefa que a gente vai ter que desenvolver, o que a gente precisa fazer? Ó? Ele fala com a gente que os subtítulos, ele tem que ter fonte de tamanho 16 e o texto deve possuir pelo menos 4 subtítulos. Então, eu posso vir aqui, ó, seleciono o meu subtítulo e coloco aqui a fonte 16. Tá? No caso do texto, tem um ponto aqui que ele diz o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Texto em 2 colunas com fonte Verdana tamanho 14.
Então, o que eu vou fazer aqui? Esse meu texto, ele tem que ter fonte Verdana, então eu venho nesse atalhozinho aqui, ó, mudo o tipo da fonte, vou digitar Verdana, cheio Verdana, ele já mudou para a fonte Verdana, e agora eu vou colocar aqui, ó, tamanho 14. Então, dessa forma, eu vou trabalhar todo o meu texto. Eu sempre venho aqui na internet, busco as informações que eu quero, vou copiando e vou colando da maneira que eu expliquei inicialmente. Sempre colando especial, né? Clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. E aí, a recomendação que eu dou é a seguinte: você faz todo o seu texto sem formatação, baixa tudo que você precisa da internet, sem formatação. Aí depois, na outra etapa, você faz a formatação. Então, como eu havia feito aqui anteriormente, eu já salvei todo esse conteúdo aqui, ó, no editor de texto mais simples, que é o Notepad. Então, vou dar um Ctrl+C e vou ver aqui, ó. Imagine que eu entrei na internet e fui fazendo esse processo, copiando e colando. Então, ó, vou clicar com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Então, ele trouxe para mim, ó, todo o meu texto, todo o meu trabalho. Tá? Então, uma vez que o meu trabalho já está dentro do Write, agora, sim, eu começo a trabalhar nas formatações. E é o que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar esse arquivo. Então, observem que aqui no enunciado, vamos subir aqui um pouquinho, ele diz o seguinte, ó, o arquivo deve ser nomeado com o seu nome e o nome do curso. AD1, seu nome e o nome do curso. Então, é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui, ó, vou clicar no menu Arquivo, Salvar como, clico aqui, e aí eu já tenho aqui um arquivo salvo, só que eu vou mudar o nome. Vou colocar assim, ó, criar uma segunda versão, AD1, traço, vou colocar assim, ó, aluno, CDERJ, e vou colocar o curso aqui, por exemplo, vou colocar Física, em homenagem a Thaís. Tá bom, Thaís? AD1, aluno CDERJ Física. Vou dar um OK. Pronto. Você vê que aqui em cima agora, ó, já está considerando esse nome e a extensão dele é ODT. Tá bem? Automaticamente ele já salva como ODT. Bom, uma vez que o arquivo está salvo, agora sim, agora eu vou trabalhar nas minhas etapas aqui, né? Todos esses pontos aqui que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá rapidinho, vamos desenvolver todos esses itens aqui, tá? Então, vamos lá. Crie uma dissertação com o tema Desafios éticos do uso da tecnologia na sua profissão, ou no mínimo 4 páginas. A falta de pelo menos 4 referências bibliográficas pesquisadas no item 9 acarretará 0 na atividade. Então, a gente vai colocar no final lá as referências bibliográficas. Então, imaginem que eu fui lá na internet e peguei um texto e já trouxe ele todo para cá. Ó. Então, o meu arquivo ele já está montado. Ó. Coloquei o título aqui no início, coloquei meus dados, coloquei o título novamente, né? Depois vocês vão ver como é que eu faço isso. E aí eu coloquei aqui, ó, um primeiro subtítulo, um texto, um segundo subtítulo, outro texto. Isso aqui é uma tabela que eu criei. Aí vem aqui o texto, subtítulo, texto, e finalmente as referências bibliográficas e as minhas referências. Então, aqui eu tenho 3 páginas, né? Mas vocês vão ver que vai dar muito mais, porque eu vou colocar uma figura também, né? Vou colocar uma imagem, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, então, o texto já está ok, o primeiro item aqui já está legal. Segundo, a primeira página deve conter o título do trabalho. Então, vamos lá. Ele tem que ter fonte 14. Depois coloca o nome, número e matrícula e seu curso, com a fonte 22. E o polo também, né? Fonte 22. Então, aqui, ó, já tem o título, coloquei lá no início, vou selecionar, ele pede para colocar fonte 48. Ele não pede para colocar o tipo de fonte, mas como o texto vai ser todo Verdana, né, os outros pontos Verdana, eu vou assumir que tudo vai ser Verdana. Aí vou colocar aqui 48. É o que ele pediu. Tá, já coloquei. Bom, e aí ele quer que coloque o nome, número, matrícula do curso polo com fonte 22. Então, eu já coloquei aqui, ó, vocês digitem os dados, né? Vou selecionar isso aqui, ele quer fonte 22,
E ele também não pediu o tipo, mas eu vou colocar Verdana também. Vou colocar 22, tá? Seguir rigorosamente como ele pediu. Então, na primeira página, já está ok. Eu vou, inclusive, ó, ele não pede para fazer isso, mas para poder ficar bonitinho, eu vou centralizar aqui o título, vou jogar um pouquinho para baixo, para ficar bonitinho, né? Bem centralizado, e aqui eu vou deixar os meus dados. Isso aqui vai para a segunda página. Então, na primeira página, a gente tem isso aqui, ó, o título e os meus dados. Foi o que ele pediu aqui no item 2. Item 3. Título na segunda página com fonte Verdana, tamanho 20. Então, ó, já coloquei aqui, ó, o título, tá vendo? Eu só vou colocar aqui o tipo Verdana, tamanho 20. Tá lá, vou centralizar também, embora ele não peça, mas eu centralizei. Então, já atendi aqui o item 3. Item 4. Texto em 2 colunas com fonte Verdana, tamanho 14. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, e eu recomendo que seja feito assim, a formatação em colunas para o final. Depois que tudo estiver pronto, é que eu vou formatar em 2 colunas. Por quê? Porque como eu vou colocar imagem, vou colocar tabela, entendeu? Então, eu vou ter problemas se eu fizer isso desde já. Então, vamos deixar para o final a formatação em 2 colunas. Em princípio, eu só vou definir todo o texto como Verdana, tamanho 14. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar, inclusive, esse subtítulo aqui, que a gente vai modificar daqui a pouquinho, vou selecionar até o final, venho aqui, ó, vou colocar Verdana, e ele pediu tamanho 14. Então, eu coloco aqui tamanho 14. Volto lá para o início. Tá? Então, ó, o título está fora e coloquei todo o texto. Com tamanho 14, tipo Verdana. Então, agora vamos para o 5. Subtítulos com fonte tamanho 16. O texto deve possuir pelo menos 4 subtítulos. Então, como eu já tenho definido os subtítulos, eu vou colocar aqui, ó, tamanho 16. Eu venho aqui, ó, primeiro subtítulo. Tamanho 16. Vou ensinar um esquema muito legal para vocês aqui, ó. Como eu já formatei o primeiro subtítulo e eu tenho outros, o que eu faço? Tem uma ferramenta, um atalhozinho aqui, que é o clonar formatação. Quando eu clico aqui, ó, ele copia a formatação desse meu subtítulo. Então, quando eu venho aqui para o próximo, isso aqui, ó, é um outro subtítulo. Então, ó, quando eu seleciono, automaticamente ele já coloca o formato, ele clona, né? Ele copia o formato anterior. E aí eu vou fazer o mesmo, ó. Copiei novamente, clonei, e vou para o próximo subtítulo. Então, esse aqui. Novamente, vou clonar. Tem aqui conclusões finais. Opa. Deixa eu selecionar tudo aqui, né? Verdana. Espera aí que eu dei um vacilo aqui. É esse aqui, né? Verdana 16. Deixa eu copiar aqui o formato dele. E, como aqui no conclusões, de novo, eu soltei o mouse sem terminar. Agora sim, está tudo ok. Clonei também. Agora, finalmente, as referências bibliográficas. Com isso, todos os subtítulos estão devidamente formatados. Volto aqui para o enunciado. E tem 6 agora. Deixa eu ver como é que está aqui no... Como é que está aqui no Meet? Se tem alguém querendo entrar, se tem alguma chamada aqui. Não, né? Então vamos continuar lá, né? Vamos voltar. Bom, agora, vamos fazer o item 6. Cabeçalho com o título do trabalho e logomarca do CEDERJ. Você encontra a logomarca para download lá no link da atividade. Então, vou rapidinho aqui, entrar aqui, ó. Vou acessar aqui a plataforma, deixa eu abrir aqui, Introdução à Informática Matemática, venho aqui em Avaliações, aqui você encontra o logo, tá? Então, quando você clica aqui, para você baixar isso aqui, você dá um cliquezinho, ele vai abrir, né, esse logo. Então, com essa imagem aqui gerada, você clica com o botão direito, em qualquer área, né, da sua tela, e manda salvar a imagem como. Então, cliquei com o botão direito,
ele abriu esse menu pop-up, clico com esquerda e salvar a imagem como. Eu já salvei ele aqui, né? Então, vou salvar de novo aqui só para vocês verem, ó. Logo CDEG 1 agora, né? Uma outra cópia. Salvando tudo dentro dessa pasta aqui, ó. Deixa salvar. Então, agora, nessa pasta aqui, eu já tenho a minha logo. E é daqui que eu vou buscá-la agora. Aí eu vou fazer o seguinte. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar lá para o nosso texto. Vamos aqui, né? O que a gente está fazendo. Então, aqui no cabeçalho, eu vou fazer o seguinte, ó. Inserir. Deixa eu salvar de uma vez. Eventualmente, você vem aqui, ó, dá um cliquezinho nesse disquetinho aqui, ó, para ele poder salvar o texto. Como nós já colocamos o nome do arquivo, aí ele vai manter o nome que eu coloquei inicialmente. Agora, eu vou inserir um cabeçalho. Então, clico no botão inserir, cabeçalho rodapé, cabeçalho, estilo de página padrão. Clico aqui, ele já está aqui, ó, aqui em cima. Vou dar alguns enters aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ele pediu para quê? Para a gente colocar o quê? O título do trabalho. Então, como eu já tenho o título aqui, ó, vou copiar, vou dar um Ctrl C, aí venho aqui no cabeçalho, aqui em cima, né? Eu vou colar. Clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Ele trouxe aqui o título. Vou dar um Enter. Vamos ver se ele pede aqui, ó. Ele simplesmente ele pede para colocar o título, mas não fala nenhum tipo de formatação. Então, eu vou deixar do jeitinho que está mesmo. Para poder ficar bonitinho, eu vou centralizar. Aliás, eu vou colocar um negrito para poder ficar bonitinho e vou centralizar. Ó. Centralizei. Tá? Agora, aqui embaixo, eu vou colocar o que ele pediu, que é a logomarca do CDEG. Então, o que eu faço aqui? Eu vou mandar inserir uma figura. Inserir figura. Eu clico aqui, ó. Figura. Aí eu tenho aqui aquelas logos, lembra que eu tinha feito? Ó. Selecionei, vou mandar abrir. Ele já trouxe. Só que ele trouxe uma imagem muito grande, então eu venho aqui e vou redimensionar. Vou diminuir o tamanhozinho para ficar bonitinho. Né? Vou dar um espaço aqui, ó. Aliás, deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Vou dar um espaço aqui. Vou redimensionar para ficar bonitinho. Então tá lá, logo. Ok. Tá? Observem que agora, ó, todas as páginas estão com o meu cabeçalho. Tá? Então, tarefa concluída. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, ó, já fiz isso, né? Cabeçalho com o título do trabalho, logomarca do CDEG. Aparecendo no alto de cada página. Ok. Item 7. Uma imagem referente ao assunto com legenda, com a referência do site onde foi copiado em formato de hiperlink. Essa imagem deve estar referenciada no texto. Ok. Então, observem que aqui eu fiz o seguinte, ó. Coloquei o título, primeira página, na segunda página eu coloquei o título, então, comecei com o título. Aqui, eu coloquei um subtítulo, um texto. Eu posso vir aqui, ó, no final desse primeiro parágrafo, eu posso inserir uma imagem aqui. Então, observem que no final do parágrafo anterior à imagem, eu preciso fazer isso aqui, ó. Como pode ser visto na figura 1. Quer dizer, eu tenho que fazer referência à imagem. Então, sempre terminem com essa referência. Como pode ser visto na figura 1. E eu vou colocar a figura 1 aqui embaixo. Eu vou inseri-la aqui. Para você pegar uma imagem, eu recomendo que vocês sempre façam isso. Ó. Venham aqui na internet. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu queira pegar uma imagem desse outro link aqui. Ó. Então, eu vou abrir esse link. Abrir. Ou então, melhor ainda, aqui, ó, aqui ainda, quando eu coloquei o título, eu vim aqui, ó, imagens, e vai aparecer um monte de imagens, né? Aí eu vou pegar essa aqui. Então, ó, eu clico com o botão direito em cima dela e vou mandar abrir em uma nova guia. Por quê? Porque me interessa esse hiperlink, tá? Dessa imagem. Eu tenho que fazer referência. Agora, a imagem é essa. Então, eu clico com o botão direito
e mando salvar imagem como, ele vai salvar lá naquela pasta. Eu já tinha salvo um aqui, ó, vou colocar aqui o imagem 2, tá? Imagem 2. Salvei. Lá no meu texto, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, inserir figura, ele abre essa janela e eu vou pegar a imagem 2. Aqui. Necessariamente eu preciso fazer assim, tá, pessoal? Porque senão ele vai perder. Se eu fizer um Ctrl+C e Ctrl+V, normalmente ele traz só a referência da imagem, o que não está correto. Da forma que eu fiz, ele traz a imagem por completo. Então, ela fica independente de internet. Então, quando o professor for corrigir essa AD, o que ele vai fazer? Quando ele abrir a sua atividade, ele quer aqui a imagem. Então, de repente, ele pode ser surpreendido e vir só uma figura aqui, uma borda laranja, uma borda colorida, porque ele não conseguiu fazer referência à imagem, quando você usa Ctrl+C e Ctrl+V. Nesse caso, não, a imagem vem por completo. Tá? Então, agora eu vou diminuir essa imagem para deixá-la bem bonitinha, né, mano? Um tamanho bem legalzinho. E, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir uns espaços, ela vai se encaixar aqui. Vou deixar uma imagem menorzinha, né, bem pequenininha. Tá bem aqui, ó. Bem legal. Posso centralizar se quiser, né? Venho aqui e centralizo, né, essa imagem. Ó, selecionei aqui, posso centralizar, mas não tem essa necessidade, tá? Ele não pede nada disso, ele simplesmente pede para colocar uma imagem referente ao assunto. Então, não precisa se preocupar com isso. O que eu tenho que fazer é o seguinte, deixa eu dar um Ctrl+C, que eu vou colocar isso aqui como legenda. Aliás, não, eu vou criar uma legenda aqui. Para criar uma legenda, como ele está pedindo aqui, ó, uma imagem referente ao assunto com legenda. Então, eu vou clicar com o botão direito na imagem, e vou vir aqui, ó, inserir legenda. Tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, figura 1. Ética na atividade profissional, tecnológica. Tá bom assim? Em categoria, eu tenho que tirar isso aqui, ó. Ele aparece essa figura, eu coloco nenhum. Clico aqui e coloco nenhum. Por quê? Porque senão ele vai ficar botando figura também na legenda. Mas eu já coloquei figura 1 aqui, ó. Então, não preciso que ele coloque figura, tá? E a posição é embaixo. Então, vai aparecer isso aqui na legenda. Dou um OK. Lá já apareceu. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, eu tenho que selecionar, ó. Vou dar um cliquezinho nisso aqui, vou selecionar e vou colocar um hiperlink. O que é o hiperlink? Lá na internet, ó, esse link aqui, ó, que me traz para essa imagem. Tá? Eu tenho várias maneiras de fazer. Como eu quero que ele abra exatamente dessa forma, eu posso selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, venho aqui, ó, quero colocar esse hiperlink nessa imagem, nessa legenda. Venho aqui, ó, inserir hiperlink. E aqui eu coloco na URL, que é o recurso que eu estou utilizando, Ctrl+V, coloquei lá. Tá? O texto está aqui, ok? Pronto. Com isso, ele já criou um hiperlink. Se eu passo o mouse aqui, ó, ele diz para mim, ó, se você pressionar um Ctrl clique, ele vai abrir automaticamente essa imagem aqui. Tá? Então, com isso, queimei essa etapa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Com referência do site onde foi copiado o formato de hiperlink. Ok, já fiz isso. Lá no final eu vou colocar também essa referência. Tá? E ela não pode ter mais que um quarto da página. Você vê que eu coloquei uma imagem bem pequenininha, né? Então, não vou ter esse problema, não. Bom, item 8 agora. Uma nota de rodapé explicativa de algum elemento do texto. Bom, eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu coloquei, eu acho que está até por aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl F, para poder pesquisar. Deixa eu ver aqui.
Tá. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Deixa eu pegar uma frase aqui qualquer. Aqui, ó, inteligência artificial. Eu quero pegar essa frase aqui. Eu quero inserir uma nota de rodapé explicando o que é inteligência artificial. Então, eu coloco o cursor do lado dessa frase, vou vir aqui, ó, e vou atender esse item aqui, ó, uma nota de rodapé explicativa de algum elemento no texto. Então, eu vou inserir nesse ponto aqui uma nota de rodapé. Inserir, tem aqui, ó, nota de rodapé e nota de fim. Então, vem aqui, ó, nota de rodapé, dou um cliquezinho, você vê que ele já criou uma referência lá, vocês vão ver daqui a pouquinho. Aqui eu vou colocar o que é inteligência artificial. Então, eu venho aqui, vou abrir o Google, vou abrir uma outra aba aqui, vou colocar aqui, ó, inteligência artificial. O que é? Então, ele fala assim, ó, é um campo da ciência, da computação. Eu vou copiar isso aqui, ó. Dei um Ctrl C e vou colar aqui. Como é que eu colo? Clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Ele colocou aqui, ó. Vou colocar um ponto. Coloquei o acento para ficar bonitinho. Então, agora, o que eu faço? Ó, quando eu passo o indicador do mouse nesse ponto aqui, ó, que é a minha nota de rodapé, dou um cliquezinho, ele vai exatamente lá no texto onde tem essa referência. Tá vendo? Então, isso é nota de rodapé. Vamos para o próximo. Número 9, estamos terminando. O texto deve conter pelo menos uma tabela com o assunto, referente ao assunto, com pelo menos 4 linhas e 2 colunas. Essa tabela deve estar referenciada no texto. Então, eu coloquei aqui essa tabela, tá vendo? Eu vou fazê-la novamente aqui, mas observem que eu coloquei aqui, ó, no final do parágrafo anterior, eu coloco assim, ó, faço uma referência. A tabela a seguir apresenta os 4 tipos de inteligência artificial utilizados. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou inserir uma tabela, com 4 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho o menu tabela, inserir tabela, 4 linhas, 2 colunas, vou mandar inserir, criou a tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó. Vou colocar aqui qual que é o tipo, e aqui eu coloco a descrição. Esse ANI é Inteligência Artificial Limitada, AGI é Inteligência Artificial Geral, ASI é Superinteligência Artificial e IA Generativa é Inteligência Artificial Generativa. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou apagar isso aqui. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui a minha tabela. Se eu quiser formatar a tabela para ficar bonitinho, ó, tá vendo? Eu dou um cliquezinho aqui em cima, trago o indicador do mouse, ele vira lá uma setinha para baixo, dou um cliquezinho, ando com a setinha para a direita, shift a setinha para a direita. Quero formatar isso aqui. Eu vou lá em... Posso clicar com o botão direito aqui, ó, nessa área, propriedades da tabela. Para ficar bonitinho, eu vou colocar uma borda. Vou colocar isso aqui, ó, borda externa em todas as linhas internas. Então, eu fiz isso aqui, vou dar um OK. Pronto, agora a minha tabela ficou bonitinha. Aqui eu fiz a referência, ó, dizendo que eu tenho embaixo os 4 tipos de inteligência artificial. Tá? Bom, ele só pede isso, não preciso entrar mais em detalhes. Ela já está referenciada. OK. Item 10. Lista com marcadores de numeração com pelo menos 4 referências. Então, eu tenho aqui, eu vou lá no final do texto, ó. Eu criei aqui as minhas referências bibliográficas, tá vendo? Isso aqui, essas são as minhas referências. Como é que eu criei isso aqui? Eu já estou com isso aqui montado, mas como é que eu fiz? Opa, vou mostrar para vocês aqui como é que
Como é que eu criei isso aqui? Vai. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Como é que eu criei isso aqui? Eu vim aqui, ó, em formatar marcadores de numeração. Então, um cliquezinho aqui. Ele diz que tem que ser um marcador de numeração. Então, eu posso escolher qualquer um desses aqui. Eu escolhi esse aqui, ó. Dei um cliquezinho, ó, dei um OK, aí ele já vem para o primeiro. Aí eu coloquei aquilo ali, ó, switch HERMS, tá? Dou Enter, ele já vai para o segundo, terceiro e para o quarto. Ele tem que ter 4. Né? Então, foi assim que eu fiz aqueles itens ali que vocês viram ali em cima. Tá? Então, agora, basta eu fazer isso aqui agora. Ó. Ele quer com os nomes dos sites ou livros no final do texto e os respectivos hiperlinks dos sites de pesquisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui, seleciono esse texto e eu vou indicar qual que é o hiperlink, de onde que eu tirei isso aqui, de onde eu fiz o trabalho. Eu vou vir aqui na internet, ó. Eu tirei o trabalho daqui. Então, esse link que eu vou copiar. Tá? Então, vou dar um Ctrl+C aqui, e aqui, ó, eu já selecionei, né, o nome daquele site, vou mandar inserir, hiperlink. Aqui eu colo, dei um Ctrl+V, colei o URL, o texto já está aqui, aplicar, ok, pronto. Já criei o hiperlink. Ó. Se eu passar o mouse, ó, está lá o hiperlink criado. Bom, isso aqui foi onde eu tirei a figura, né? Então eu venho aqui, selecionei primeiro, venho aqui no site, onde que eu peguei a figura? Peguei a figura aqui. Então, ó, selecionei o hiperlink, dei um Ctrl+C, voltei aqui, inseri hiperlink, colo, aplicar, ok, maravilha. Utilizei o Google, eu fiz algumas pesquisas, né? Vou selecionar aqui. Bom, o Google está aqui, ó. Né? Aliás, eu posso abrir aqui uma aba, ó, já está aqui o Google, né? Então, google.com.br, ou google.com. Esse é o hiperlink. Ctrl+C, volto no texto, inserir, hiperlink. Então, Ctrl+V, é aqui o Google, aplicar, ok. E, finalmente, eu fui lá no CEDERJ, porque foi lá que eu peguei a imagem, né? Então, eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, graduação.ceded.edu.br, vou criar um hiperlink, inserir, hiperlink, opa, tem alguém querendo participar aqui? Deixa eu autorizar. Quem está querendo é o Fábio. Olá, Fábio, seja bem-vindo. A gente está terminando aqui a aula de informática, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou inserir o hiperlink do Google. Já coloquei lá, graduação, aplicar, ok. Pronto. Agora eu volto aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Fiz isso aqui. Ele quer que eu insira agora um rodapé, né? Com o número da página, com a numeração de página automática. Eu volto aqui no meu documento, vou inserir aqui, ó, um rodapé. Como é que eu faço para inserir o rodapé, pessoal? Deixa eu voltar lá no início do documento para vocês verem. Ó, voltei lá no início. O rodapé tem que ficar aqui. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho, porque está muito... Tá legal. Quero colocar um rodapé aqui. Então, inserir, cabeçalho rodapé. Agora eu quero um rodapé estilo padrão. Ele fica do lado esquerdo, tá vendo alinhado do lado esquerdo? Eu venho aqui, ó. Vou mudar aqui o alinhamento para direita. Coloquei aqui a direita. Ele simplesmente pede para inserir a numeração, né? Automático. Então, inserir, campo, número de página. Coloquei aqui, ó. Eu já vi aqui a página 3, né? Então, tem a página 2, página 1. Você vê que ele já inseriu esse rodapé em todas as páginas do meu documento. Tá? Vamos lá para o próximo tópico. Vamos ver aqui.
Opa, tem alguém querendo participar? Deixa eu autorizar aqui o Antônio. Olá, Antônio, seja bem-vindo aí. Estamos terminando a aula aqui, tá? De informática. Daqui a pouco, matemática básica. Então, vamos lá. Estava onde? Estava aqui, ó. Item 11 finalizado. Agora eu vou salvar e enviar o documento no formato ODT. Então, ele já está salvo, né? Aqui, ó. Vou salvar novamente. Ele já está salvo, tudo bonitinho. Conforme descrito. Ok. Item 12, ok. Agora eu vou exportar como PDF. Para exportar, pessoal, muito simples. Vem aqui, ó. Aliás, antes de exportar, falta um detalhe, né? Eu tenho que atender esse item aqui que eu não atendi ainda, ó. Texto em 2 colunas. Então, agora, que o meu texto está prontinho, inclusive, se você quiser ter uma visão geral, você pode vir aqui ó, em Arquivo, Visualizar impressão. Então, um cliquezinho, ó, tá vendo? Ele mostra como é que está o documento. Tá bonitinho, né? Fecha a visualização. O que eu faço aqui, pessoal? Eu vou, a partir, aliás, depois desse título aqui da segunda página, eu vou selecionar todo o texto, subtítulos, imagem, tabela, vou selecionar tudo, vou até o final, ó, selecionei tudo. Agora sim, agora eu venho em formatar, colunas, e aqui eu coloco, eu quero 2 colunas, tá vendo? Definir 2 colunas. Dou um OK, pronto. Agora já está formatado em 2 colunas. Agora sim, ó, salvei. Deixa eu visualizar aqui a impressão para ver como é que está. Olha que bonitinho, ó. 2 colunas, como ele pediu. Se eu quiser fazer um ajustezinho, né, pegar essa imagem aqui, ó, para dar um ajustezinho na imagem, para poder encaixá-la aqui direitinho, aí eu posso fazer, tá? Posso ajustar a parte, deixar mais elegante, né, o documento, né? Fazer uns ajustes aí, é tranquilo, tá? Bom, mas eu vou concluir por aqui, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, não faltou mais nada. Ok, pessoal? Então é isso, o documento está pronto. Com isso, é só enviar, aí tem a etapa 2 também, né? Tem que, isso aqui já é uma etapa lá do fórum. Mas a etapa 1, que é a construção desse documento, nós fizemos todos os pontos. Tá? E assim a gente finalizou o nosso documento. Aí é só pegar e enviar lá para a plataforma, tá bom? Então, como nós terminamos esse ponto, vou voltar aqui para o Meet, vou parar a nossa gravação para a gente fazer um bate-papo final. Tá bom? Então, deixa eu aqui. Valeu, pessoal.